Vamos então para a primeira questão que eu separei para resolver junto com vocês, que é uma questão do nosso livro, volume 2, página 35, a questão 8, tá? Então preste atenção na leitura do enunciado e logo em seguida a resolução da questão. A questão diz o seguinte: o sistema é formado por 3 barras metálicas, A, B e C. Sabe-se que a barra A possui o comprimento de 1000 milímetros. Então, esse é o comprimento inicial, é o L0 da barra A, que eu vou separar aqui como sendo de 1000 milímetros, que para facilitar as minhas contas, eu já vou escrever isso na forma de notação científica. 10 a terceira milímetros, tá bom? E a B de comprimento, 1001 milímetros. Então, o comprimento inicial da barra B é de 1001 milímetros. Que escrevendo isso em notação científica, 1,001 vezes 10 a terceira milímetros, tá? A temperatura é de 42 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é de 42 graus Celsius. Encontre a temperatura em que a barra C estará na posição horizontal. Veja que a barra C, quando aquecida, ela também dilata. Mas a dilatação da barra C não vai interferir na interpretação da nossa questão. Então, o que é que nós temos? Qual é a situação final que nós queremos encontrar? Nós queremos encontrar uma situação em que a barra A vai ter dilatado. Então, vou desenhar aqui, ó. Então, a barra A vai ter sofrido uma dilatação. Deixa eu ver se ele consegue interpretar aqui. A barra A vai ter sofrido uma dilatação. Também a barra B vai ter sofrido também uma dilatação. Só que o comprimento final das duas vão ser tais que elas vão permitir que a barra C se encontre na horizontal. Então, deixa eu fazer aqui o desenho para que vocês possam entender direitinho. Então, ó, elas vão estar numa situação tal que a barra C, mesmo dilatada, vai se encontrar na horizontal, certo? Então, essa é a situação. Essa que nós temos aqui à esquerda é a situação inicial. E essa que nós temos aqui à direita é a situação final. Beleza? Ou seja, para que no final a barra C encontre-se na horizontal, o que a gente pode concluir? Que o comprimento da barra A, que eu vou chamar de LA, no final do aquecimento, vai ser igual ao comprimento da barra B, que eu vou chamar de LB, no final do aquecimento. Então, essa é a condição imposta pela questão. Para que a barra C fique na horizontal, o comprimento final da barra A tem que ser igual ao comprimento final da barra B. Tá bom? Para que isso aconteça, nós temos que lembrar que o comprimento final de um corpo dilatado é calculado pela expressão L0, que multiplica 1 mais alfa delta T. Então, se eu preciso igualar o comprimento final da barra A com o comprimento final da barra B, eu vou substituir essa expressão nesta. Então, vai ficar, ó, LA é L0 L0A, que multiplica 1 mais o alfa da barra A, que multiplica 1 mais o alfa da barra A vezes o ΔT. Isso vai ser igual a o LB, que é o L0B, que multiplica 1 mais o alfa da barra B vezes o ΔT. Certo? Aí ele quer que a gente calcule, ó, a temperatura final em que isso aqui vai acontecer. Então ele quer que a gente calcule o T final. Certo? Substituindo aqui os valores que nós temos, quem é o L0A? É o 1000, é o 10 a terceira. 10 a terceira. Que multiplica 1 mais, quem é o alfa da barra A? Daqui, ó, a questão forneceu aqui embaixo, nos dados da questão.
Então, o alfa da barra A é 3 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que nós queremos descobrir para poder calcular a temperatura final. Deixa eu ajeitar aqui esse menos 5. Então, menos 5. Então, vezes ΔT. Isso vai ser igual a o L0B, que é 1,001 vezes 10 a terceira, que multiplica 1 mais o alfa B, que é 1 vezes 10 a menos 5, vezes o ΔT. Beleza? Acabou o nosso espaço, então vou abrir aqui um novo slide e vou trazer essa expressão aqui para cima para a gente continuar a desenvolver essa expressão, certo? Vamos lá então. Veja que tudo que eu escrevi anteriormente está aqui, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui a desenvolver essa expressão, eu posso simplificar esse 10 à terceira que eu tenho nesse membro com o 10 à terceira que eu tenho neste membro. Então, ao simplificar, fica 1, muito mais simples. Então, o 1 vezes o parênteses é só repetir. 1 mais 3 vezes 10 elevado a menos 5 vezes ΔT. Isso é igual a o 1,001, aí eu vou ter que multiplicar. 1,001 vezes 1 é 1,001. Mais 1,001 vezes 1 vezes 10 a menos 5 é 1,001 vezes 10 a menos 5 ΔT. Agora eu vou passar todos os fatores que tem o ΔT para um lado e os que não tem para o outro. Então vai ficar ó, 3 vezes 10 a menos 5 menos 1,001, 1,999 ΔT, o melhor, tem o vezes 10 a menos 5, vezes 10 a menos 5, ΔT. Isso vai ser igual a 1,001 menos 1, fica 0,001. Colocando isso aqui em notação científica, nós teremos que o ΔT vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,999 vezes 10 a menos 5. Aí nós teremos o 1 dividido por esse 1,999, que dá aproximadamente 0,5. Então, vou botar aqui ó, aproximadamente 0,5. Divisão de hipóteses de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, essa subtração é menos 3 menos o menos 5. Menos 3 menos com menos dá mais. Então, isso é menos 3 mais 5, que fica, portanto, 2. Ou seja, essa variação de temperatura ela vai ser no valor de 50 graus Celsius. Mas calma que essa não é a resposta. Ele está pedindo a temperatura final. Se a temperatura inicial era de 42 e variou, aumentou 50, então a temperatura final é 42 mais 50. Nós vamos ter a temperatura final de 92 graus Celsius. Beleza? Então tá aí a resposta da nossa 8ª questão.